antes do intervalo. André? Obrigado pela apresentação, Viegas. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar, ainda que virtualmente, na vossa universidade para conversar sobre design de interface do utilizador, ou Interface Design, User Interface Design, abreviado por UI, UI, e Design de Experiência do Utilizador, ou User Experience Design, normalmente designado por UX, UX. Estes termos em inglês que usaremos ao longo da apresentação são a forma mais prática e mais comum de definir estas áreas, daí nós utilizarmos alguns estrangeirismos, embora nem sempre seja o ideal. Esta apresentação é composta por 29 slides, tem a duração de cerca de 60 minutos, mais o tempo que for necessário no final para responder às vossas questões, que espero que sejam bastantes, e sugiro desde já que vão apontando durante a apresentação. Como disse o Viegas, o meu nome é André Costa, sou web designer e designer de conteúdos e produtos digitais, sou fundador e design manager de 2 startups na área da tecnologia e trabalho como freelancer e consultor em diversas empresas e projetos nacionais e internacionais. Desenvolvi como projeto final da licenciatura, que vocês estão agora a tirar, e vos parabenizo desde já, uma app móvel que foi selecionada para fazer parte da comitiva portuguesa na Web Summit 2019, onde foi testada pessoalmente pelo primeiro-ministro António Costa. Tive também a oportunidade em 2019 e 2020 de participar e aprender nos workshops da Microsoft, Amazon, Uber, Cisco e outros gigantes da tecnologia a nível global, onde a experiência do utilizador é sempre o foco principal. É esta aprendizagem, juntamente com a experiência de dezenas de projetos digitais concluídos individualmente e em equipas multidisciplinares, que venho partilhar convosco hoje, aproveitando desde já para agradecer a vossa participação e presença. Pergunto também se me estão a ouvir bem, se estão a ver bem e se posso continuar e passar para a apresentação propriamente dita. Viegas, conseguem-me ouvir bem? Conseguem-me ver bem? Posso continuar? A tela também está tudo ok? O conceito de design é uma das características que nos distingue enquanto humanos e nos separa das restantes espécies. Basta olharmos à nossa volta para percebermos que tudo o que vemos faz parte de um processo mais ou menos complexo de design. Não sei se alguma vez pensaram nisto, mas a forma como construímos e usamos as cidades, os meios de transporte, assim como a forma que nos vestimos e que comemos, foram desenhadas por alguém. Na prática, toda a forma como interagimos com o meio envolvente e uns com os outros foi pensada, criada em algum momento e constantemente otimizada até aos dias de hoje. Por outras palavras, o design na vertente do utilizador está em todo lado. Contudo, ainda nem todas as experiências estão desenhadas e muito menos bem desenhadas. É por isso que esta área é muito entusiasmante e ao mesmo tempo desafiante. Pode parecer que o design da experiência do utilizador é algo recente que nasceu com o advento da internet, porque quando falamos em experiência do utilizador, em UX design, imediatamente pensamos em apps móveis e em websites, mas não é algo recente. Gostava de vos fazer uma nota histórica para percebermos de onde vem esta nossa relação com o design, porque é muito importante por vezes percebermos de onde as coisas vêm para conseguirmos caminhar em direção ao futuro. E se recuarmos até ao ano 4000 a.C. na China, percebemos que o Feng Shui, a disciplina que estuda a disposição de objetos relativamente à corrente de energia, é na prática uma arte de otimização do meio envolvente em relação ao ser humano. De certa forma, pode dizer-se que esta técnica ancestral é uma primeira forma, ou uma das primeiras formas conhecidas de UX design. Também existem provas que em 500 a.C., na Grécia Antiga, os gregos desenhavam as suas ferramentas e espaços de trabalho com base em princípios ergonómicos, ou seja, a disciplina que estuda atualmente
e da forma como nós adaptamos as ferramentas e tudo aquilo que utilizamos ao nosso corpo, ou seja, ao ser humano. É algo muito atual também, por incrível que pareça. Nos tempos da antiga Roma, surge o primeiro livro de design, escrito por um famoso arquiteto da altura. Vitruvius era o seu nome. E na época escrevia que um bom design deve ter durabilidade, usabilidade e sentido estético. Características continuam tão importantes hoje como há mais de 1000 anos. Mais recentemente, Frederick Taylor, engenheiro mecânico e pioneiro inventor do Taylorismo, também conhecido como a gestão científica, já poderão ter ouvido falar noutras disciplinas, tinha como missão transformar o trabalho humano em algo mais eficiente. E para isso Taylor desenvolveu estudos intensivos sobre as interações dos trabalhadores com as suas ferramentas. Na altura o Taylorismo foi bastante criticado porque tornava o ser humano numa peça de um sistema, de uma máquina, digamos assim. Contudo, a sua preocupação na utilização eficiente das ferramentas já englobava o design de interfaces, a interação e a experiência do utilizador. Já nos anos 40, o fundador da Toyota continuou a procura pela otimização da eficiência na utilização do local de trabalho, contudo com uma abordagem totalmente diferente, pois o foco era no respeito pelas pessoas e na criação de um excelente ambiente de trabalho. Foi a primeira vez que um trabalhador teve autorização para parar uma linha de montagem sempre que tivesse feedback e sugestões para dar. Isto representou um marco no UX design, pois pela primeira vez na história o utilizador vem realmente em primeiro lugar. O que é que nós podemos aprender através desta breve nota histórica? É que não importa o quanto avançada seja a tecnologia, nada pode substituir a sua usabilidade no ponto de vista humano. E é algo que nós, como técnicos e na vertente técnica, temos por norma dar uma grande importância. Qual é a tecnologia que estamos a utilizar? Se estamos a utilizar a tecnologia mais recente, aquela que é a que está na moda agora, mas a verdade é que o mais importante será sempre a usabilidade do ponto de vista humano e não aquela tecnologia que na parte do utilizador muitas vezes é mesmo invisível, não é realmente o mais importante. Um outro momento crucial do UX design vem pela mão de um engenheiro industrial americano, Henry Dreyfuss, que ficou notório por redesenhar os produtos icónicos tais como o aspirador de pé da Hoover, aquele aspirador diferente, muito estilo americano, e o telefone fixo como o conhecemos, provavelmente vimos na casa dos nossos pais, o desenho convencional e atual do telefone fixo, antes de serem estes telefones fixos móveis. A sua filosofia de design era baseada em senso comum, juntamente com uma abordagem científica, que culminou com a publicação do livro Design for the People, o desenho para as pessoas, que consegue resumir o design de experiência do utilizador em poucas linhas. Se houver alguma coisa que eu gostaria que ficasse convosco de toda esta apresentação, são realmente estes dois pontos, porque no meu ponto de vista, resumem aquilo que é o design da experiência do utilizador de uma forma espetacular. Basicamente, o que é dito é que quando o ponto de contacto entre o produto e as pessoas causar fricção, ou seja, preocupação, demora, algum tipo de dificuldade, então o designer falhou. Por outro lado, quando as pessoas se sentem mais seguras, mais confortáveis, com mais vontade de comprar, com mais eficiência, ou simplesmente mais contentes pelo contacto com um produto, então o designer foi bem sucedido, independentemente de todas as guidelines que venham a seguir. A verdade é que quando se consegue que o utilizador fique mais contente e não tenha fricção no ponto de contacto com um produto, então temos um bom UX design, muito provavelmente. Já nos anos 60 surge aquele que foi provavelmente o primeiro UX designer da história, o Walt Disney. A Disney era obcecada por criar experiências imersivas, mágicas e quase perfeitas. A forma como era planeado todo o universo Disney mostra bem isso. As instruções que o Walt Disney passava ao seu staff eram conhecer a audiência,
calçar os sapatos dos visitantes e comunicar com cor, forma e textura. Conceitos muito atuais no que diz respeito ao UX design. A Disney popularizou a ideia de que a tecnologia poderia ser usada para melhorar a vida das pessoas. A partir dos anos 70, com a massificação do computador pessoal, o foco voltou-se para a interação humano-computador, chamada HCI, Human Computer Interaction, levando as pessoas a questionar-se como deve o humano interagir com os computadores e, principalmente, como podemos obter uma interação semelhante à que temos quando estamos a relacionar-nos com outras pessoas. Inicialmente, a maior parte dos profissionais desta área vinham da engenharia informática, mas com a expansão desta disciplina, os designers perceberam que para criar sistemas o mais intuitivo possíveis, seriam indispensáveis profissionais especializados noutras matérias, tais como motion graphics, storytelling e linguística. O que nos deixa aqui a pensar que de facto tem sido esta a busca e o user experience e todas as outras áreas em que nós trabalhamos na parte da engenharia informática. A verdade é que o grande desafio que foi lançado desde sempre e com o qual continuamos agora a debater-nos, principalmente com a inteligência artificial, com a introdução da inteligência artificial, é de como podemos utilizar uma máquina como se estivéssemos a falar com outra pessoa. É isto que é a nossa procura e é isto que, quando desenvolvemos qualquer tipo de sistema, seja ele software, web ou um conteúdo multimédia, a verdade é que o que devemos sempre procurar é a experiência o mais natural possível e o mais parecida com aquela que temos quando falamos com um humano. E é essa, de facto, a nossa procura. Para finalizar, e já em 1984, um bom ano para a informática, foi o ano em que eu nasci e em que também a Apple anunciou o primeiro Macintosh. Este foi o primeiro PC de mass market, pensado para o público em geral, e vinha equipado com um interface gráfico, ecrã incorporado e rato, grandes novidades na altura. Desde essa altura a Apple nunca mais parou de inovar a nível de user experience. No fundo, o UX Design, o User Experience Design, nos dias de hoje, é a continuação daquilo a que falei há pouco, que chamávamos HCI, a interação humano-computador nos anos 80, e depois foi chamado nos anos 90, anos 2000, Design de Interação. Os produtos e os serviços digitais são diferentes, mas o tema principal mantém-se, que é como transformar a experiência de utilização destes sistemas no mais intuitiva e natural possível. Por falar em Apple, sabiam que Don Norman, que é um cientista cognitivo, foi a primeira pessoa a utilizar o termo de UX no seu título profissional, quando foi convidado para trabalhar como arquiteto de informação na Apple. Não é um designer, é um cientista cognitivo, portanto aqui podemos ver como é incrível que a primeira pessoa a utilizar um título de User Experience Designer não seja de facto um designer no sentido de fazer gráficos com a mão ou com o rato. E é muito a ideia que eu gostaria de passar hoje e de vos transmitir, é de facto no que é o design, e que falaremos mais à frente, mas que é muito mais do que desenhar, por exemplo, estas letras e estas imagens que vemos ao longo da apresentação. E ele escreveu o seguinte: Design is everything. Design é tudo. E o que ele queria dizer é que os designers não podem estar apenas preocupados do design de um produto quando ele está a ser usado, mas também antes e depois da sua utilização. Nas suas próprias palavras, ele inventou este termo, pois considerava o termo user interface e usabilidade muito restritivos. Ele queria cobrir todos os aspectos da experiência de uma pessoa com um sistema, incluindo o design industrial, o design gráfico, a interface, a interação física e até mesmo o manual, também faz parte da experiência do utilizador. Por isso é que o UX Design se tornou um termo tão abrangente e que inclui diversos campos. Atualmente esta viagem continua mais interessante do que nunca,
pois os produtos atuais trazem muitos desafios. Temos a inteligência artificial, temos a realidade virtual e a realidade aumentada, temos as pesquisas por voz, que também têm que ser desenhadas, e temos o design sem interface, como vemos agora nos filmes, e o que antes víamos num touch, vemos hoje sem interface, o teclado que aparece em cima da mesa e outro tipo de tecnologias que levantam inúmeras questões, dificuldades, mas naturalmente também oportunidades para quem trabalha na área como nós. Então, posto esta breve introdução histórica, o que é o UX Design na prática e qual a diferença tão falada entre UX e UI? Estas profissões que aparecem umas vezes separadas, muitas vezes juntas até na mesma profissão, o que é que realmente difere um profissional do outro? Bem, não sei se já vos aconteceu, mas muito recentemente, no final do ano passado, visitei um website que tinha dezenas de páginas e saí sem resposta para a questão que lá me levava inicialmente. A nível de apps, não sei se já tiveram esta experiência, também já tive, de baixar uma app que não fazia aquilo que parecia ou que eu pensei que fazia na procura e no texto e através da sua imagem e da sua cor, ou se fazia eu também não consegui fazer. Se já vos aconteceu, então já tiveram uma experiência de utilizador. Porém, nem todas as experiências de utilizador são boas, principalmente porque nem todas elas passam pelas etapas de um bom UX design. Quando dizemos User Experience, queremos referir à experiência da pessoa a utilizar o produto ou um serviço, físico ou digital. Já por design, queremos dizer principalmente a concepção da experiência do utilizador. Não estamos a falar do ponto meramente visual. O papel de um designer de UX será pensar, refletir e projetar não apenas o produto, ou seja, a interface do utilizador, aquilo que nós vemos, mas também a experiência do utilizador resultante dessa mesma interação. Para criar designs de experiência do utilizador, devemos refletir sobre as expectativas, necessidades e potenciais desejos dos utilizadores. O design de UX é um processo composto por diferentes etapas e características que podemos ver aqui neste slide. Na primeira fase de pesquisa e análise é quando compreendemos a necessidade, através da condução de entrevistas com os utilizadores, para identificar as suas necessidades, definir objetivos e entender as expectativas. Numa segunda fase, depois de percebermos aquelas que são as expectativas daqueles utilizadores, é importante criar perfis tipos. Esses perfis são chamados personas, provavelmente já ouviram falar, muito comum também na área do marketing digital e noutras áreas. Basicamente as personas são como uma pessoa que não existe, mas que poderia existir, e nos quais identificamos os destaques das suas experiências, os seus objetivos de vida e as suas frustrações. Temos depois também os casos de uso, que nos vão ajudar a entender as especificidades de cada pessoa e como resolver quaisquer problemas para criar a melhor experiência do utilizador possível. As perguntas que normalmente fazemos nesta área são: como diferentes pessoas vivenciariam isto? E como estas pessoas diferentes utilizariam o produto ou o serviço proposto? Para finalizar esta primeira fase, desenvolve-se o mapa da jornada do user. Rastreia-se a jornada do utilizador através da interface e perguntamos como é que a experiência do utilizador começa, quando é que ele tem este primeiro impacto com o interface e como ela termina. A segunda fase é a fase de brainstorming, em que são construídos os diagramas, que se chamam de user flow, que reconstroem as diferentes etapas da jornada do utilizador, aquelas que levam ao alcance de um objetivo específico, caso seja o site da universidade, como o utilizador, desde que chega ao site até estar inscrito ou pré-inscrito num curso, qual é o percurso que ele vai fazer. Isto chama-se o user flow. E desenhamos o wireframe. Os wireframes é um modelo de como a interface do utilizador será exibida. Com esse modelo, o designer, posteriormente, será capaz de construir a estrutura visual
da interface com mais facilidade e rigor. Na terceira fase, é chamada a fase da implementação, e é só aqui que entra o User Interface Designer, o UI Designer. Com a criação dos protótipos, o objetivo e o papel do designer de interfaces é baseado na criação de modelos mais ou menos representativos, há vários tipos de protótipos, e ou interativos, poderão ser interativos ou não, que representam as ideias do designer de UX e o designer de interação. E claro, o desenvolvimento front-end e back-end. Seria aqui que muitos de vocês, muitos dos alunos do vosso curso entraria, que é assim que as maquetes são validadas, é a vez dos desenvolvedores abordarem o projeto e construírem a interface com código. A fase final, a quarta fase, é a fase de relatório, em que são feitos os testes de utilização, são feitos também testes A/B, ou seja, a equipa de UX é levada a testar diferentes designs e analisar o seu impacto sobre os utilizadores, e criados os relatórios de análise, ou seja, a análise das estatísticas do uso do interface que foi realizado. O design do UX não para nesta fase, na fase do relatório. Pelo contrário, na verdade, assim que o relatório é concluído, a equipa de experiência do utilizador volta à fase de brainstorming e em seguida sim retorna a uma versão final, ou pelo menos final temporária, porque esta tem que estar sempre em evolução, daquilo que é a versão oficial e que será colocada online para oferecer aos utilizadores a melhor experiência de utilização daquele produto digital. Como vimos, é aqui que entra o design de interface do utilizador, o User Interface Design, uma área mais associada ao designer, e só aqui e neste momento, que está localizado normalmente na fase de implementação, é que é necessário saber de facto desenhar. Ou é um perfil mais criativo, como veremos de seguida, porque até aqui todo este trabalho é feito por engenheiros, psicólogos, profissionais das mais diversas áreas e onde os perfis são realmente bastante valorizados e normalmente profissionais que não sabem nem precisam de saber desenhar da forma como nós entendemos que é o desenhar. Nesta fase é quando os componentes e as ideias ganham vida, e quando falamos em design do UI, referimos-nos à experiência estética resultante. Aqui sim, a função do designer é focar-se nos aspectos gráficos e visuais da interface ou nos elementos que os utilizadores experimentam e com os quais interagem. Por exemplo, as cores e os tamanhos dos botões, que os tornam mais ou menos visíveis, atraem a atenção e podem dar mais ou menos vontade de clicar neles. Já as fontes dão um toque distinto a uma página e ajudam-nos a perceber subconscientemente qual o tom de comunicação e o estilo daquela marca. Como podemos ver nesta ilustração, o UX, o UX design, é como uma parte que fica oculta num iceberg, enquanto a UI se concentra no design visual, ou seja, toda a parte visível aos olhos dos utilizadores através do design gráfico, ícones, formas, imagens, cores da interface, ilustrações, botões, tipografia e, claro, o próprio layout da página. O UX representa a ciência do utilizador, com todos os aspectos relacionados à estratégia, compreensão das necessidades do utilizador e, claro, a criação dos protótipos e cenários, porque são estes que permitem transformar algo que até aqui era apenas conceitual em algo mais tangível e que os outros profissionais podem ver. Só por isso é que o UX designer tem realmente que desenhar e que colocar grande parte daquilo que aprende e a conclusão que chega em papel, porque a partir desse momento passa a ser algo tangível e que ele pode passar para os outros profissionais. Nós podemos ver aqui na ilustração, apesar de ter uns riscos verdes, alguns daqui que não fazem parte do design, atenção, que o UX design do lado esquerdo está mais focado
ou está focado no design das interações, no que é que acontece quando clicamos num botão. Uma das coisas que já repararam, um botão abre na mesma página, abre numa aba diferente, abre dentro da mesma aba. Já repararam que há uma diferença quando navegamos, por exemplo, dentro de um website, é normal abrir as opções de um menu dentro da mesma estrutura, mas quando clicamos, por exemplo, para o Facebook, a página mantém-se aberta e é aberta uma nova página. Esta interação foi pensada. Porque é que ficamos na mesma página numas vezes? Porque é que abrimos outras janelas noutras alturas? E isto faz parte da ciência do design de interações. O X-Designer cria wireframes e protótipos, é responsável pela arquitetura da informação ao longo de todo o sistema, o que é que vai estar, onde é que vai estar e como esta informação é estruturada ao longo de todo o sistema. É responsável pela pesquisa, eu diria que provavelmente metade do trabalho é de facto de pesquisa, perceber o que é que está a ser feito, porque é que está a ser feito, para quem está a ser feito, e a criação de cenários que são o que vão validar aquela pesquisa que foi feita. Já o e-designer é responsável pelo design visual, pela escolha de cores e toda a psicologia associada às cores, pelo design gráfico de todos os elementos, pelo layout das páginas, ou seja, quando o UX designer informa qual é a informação que deve estar numa página com um determinado título, o designer é responsável por ver e por analisar qual a melhor forma de estruturar essa informação. Acaba por ser um trabalho de equipa entre os dois profissionais. E claro, pela tipografia, que é toda a escolha de elementos a nível de fontes que será feita no sistema. Relativamente às habilidades-chave de cada um dos profissionais, é usual haverem algumas diferenças. Por exemplo, a nível de trabalho em equipa versus trabalho independente. Os designers de UX tendem a trabalhar com muitas pessoas diferentes e de diferentes departamentos em atividades muito colaborativas que levam à reflexão sobre a experiência como um todo. Os designers de interface trabalham de maneira mais autónoma, mesmo quando interagem com o gestor do projeto e com o designer de UX. Já a nível do escopo do projeto, do âmbito do projeto, os designers de UX concentram-se mais no quadro geral e no problema geral, enquanto os designers do UI se concentram nos detalhes, ajustando o interface de cima a baixo e adicionando os toques finais para tornar a experiência o mais agradável e produtiva possível, até obterem o que designam normalmente por Pixel Perfect. A nível de habilidades interpessoais, está mais associado ao design de UX a capacidade de escuta, observação, paciência, alguma reatividade ou pelo menos adaptação, o pensamento estratégico e o design thinking. Já o designer do UI está mais associado ou desenvolve mais a criatividade, a precisão, a atenção aos detalhes, o perfeccionismo e a autonomia. Tocamos aqui num ponto que fica num meio, fica num certo limbo, muitas vezes cria algumas dúvidas, que é o design de interação. Nós falamos num ou dois momentos no design de interação. É diferente de UX design? Na verdade, o design de interação é a parte do UX que estuda, planeia e aplica os pontos de interatividade em sistemas físicos ou digitais. Este visa otimizar a relação entre o utilizador e o produto. O desejo de melhorar a experiência do utilizador para que este tenha boas experiências com um determinado produto, de modo a que o possa usar durante mais tempo, ou que o possa comprar mais ou voltar a comprar, é uma preocupação constante de toda a gente que cria um produto digital, qualquer que seja a área, independentemente da sua área, de ser do design ou não. É um objetivo naturalmente comum ao designer de interações e ao designer de experiência do utilizador. Muitos afirmam, inclusive, que são praticamente a mesma coisa, estas duas funções. Na realidade é que se cruzam em múltiplos aspectos. Qual é a diferença? Atualmente, apenas as maiores empresas possuem tais distinções.
Como mencionei inicialmente, cada vez mais o termo designer de interações é substituído pelo termo mais abrangente que o engloba, que é designer de experiência do utilizador. Teoricamente, um designer focado nas interações, um designer de interações numa grande empresa, poderia ficar de fora das tarefas mais conceituais e abrangentes da experiência do utilizador. Como nós podemos ver aqui, o design de interação não é User Experience Design, toca em muitas áreas diferentes, inclusive no design industrial, que está muito fora daquilo que é o âmbito da nossa área, normalmente, mas tudo o que é design de interação se encontra englobado dentro do design de experiência do utilizador. Por isso é que é tão comum esta distinção ser cada vez mais uma coisa do passado e cada vez chamarmos ao profissional mais abrangente o designer de experiência do utilizador, sabendo que naturalmente a interação fará parte dessa experiência. Ora bem, posto isto, quais são as ferramentas essenciais para se trabalhar em UX Design em 2022? A Adobe XD é uma das ferramentas mais conhecidas, é uma ferramenta de prototipagem rápida e multifacetada para criar wireframes, protótipos interativos e facilitar o design de aplicações web e mobile. O Adobe XD tem 7 dias de experiência gratuita e a Adobe, apesar de ter produtos muito bons e normalmente mais caros, permite que estudantes, enviando para lá a declaração da faculdade, tenham um desconto enorme e que possam ficar com a Creative Cloud a um preço muito acessível e possam trabalhar com software original e sempre atualizado a um preço bastante acessível. O Figma é uma ferramenta de prototipagem colaborativa, onde se pode trabalhar online, remotamente ou ao vivo com várias pessoas. Uma destas é normalmente obrigatória nos UX designers, trabalhar com Adobe XD ou Figma, ou normalmente até as duas, dependendo do projeto. O InVision é outra ferramenta colaborativa que permite que equipas e clientes não apenas coloquem os seus comentários diretamente nos projetos, mas visualizem e analisem as versões anteriores dos protótipos. É muito interessante quando temos projetos mais complexos, projetos maiores. O Notion é uma nova ferramenta que eu uso também, compila a maioria das aplicações de trabalho diárias, todas as aplicações, mais as drives, os Google Drives, etc. É um espaço de trabalho multifuncional para trabalho individual e em equipa. O Visio, provavelmente já conhecem de outras áreas, é muito comum também no desenvolvimento de software e é uma das ferramentas de UX mais usadas pelos profissionais que trabalham com os diagramas, também muito comum noutras áreas do software. Já o Maze é uma ferramenta muito eficiente, esta sim focada muito no UX Design, que permite a realização de questionários e testes de utilizadores remotamente e ajuda a gerar relatórios detalhados de uma forma rápida e fácil. Bem, não tenho códigos de desconto destas ferramentas, não sou influencer e não me estão a pagar para fazer publicidade, ok? Só para deixar aqui bem claro que de facto são aquelas que são mais utilizadas e que a maior parte dos profissionais acaba por optar. Com base na minha experiência e também em algumas pesquisas que fiz online, reuni 7 motivos pelos quais creio que é uma boa ideia seguir a carreira de UX e de UI Designer. Eu vou continuar e vou-vos dizer porquê. Criar algo com impacto. Como UX Designer, podemos resolver problemas do mundo real, assim como pequenas coisas aparentemente insignificantes, mas com grande impacto no dia-a-dia das pessoas. É criativo e lógico. É um dos aspectos únicos nesta área, a sinergia entre a criatividade e a lógica. Ambas as competências e perfis são muito valorizados. Estamos a falar de um perfil mais criativo, associado a um designer, associado a um artista, e estamos a falar de um perfil de um engenheiro, mais lógico, mais analítico, de alguém que é bom a matemática, por exemplo. Aumento da procura.
É uma profissão com poucas barreiras de entrada, numa indústria que continua em crescimento, com uma oferta limitada de profissionais face à procura. Acontece um pouco por todo o mundo e acredito que aí acontece também. Há poucos profissionais experientes, ou com alguma experiência, a partir de 2 anos, e com algum portfólio nesta área. Portanto, a procura continua a aumentar, porque cada vez há mais produtos e serviços digitais e os profissionais não estão a aumentar tanto quanto isso, portanto, há uma oferta limitada face à procura. Há uma grande procura neste momento também face à oferta, dizendo de outra forma. É acessível para mudar. Tratando-se de uma área multidisciplinar, as experiências anteriores tendem a ser quase sempre uma mais-valia. Eu não sei se no segundo ano, se muitos de vocês já trabalham, se já trabalharam, por exemplo, noutra área, mas é bem possível que quer tenham trabalhado ou não, mas caso tenham trabalhado noutra área, que a experiência que vocês tiveram nessa área, que seja muito importante para o design de experiência do utilizador de produtos nessa área ou noutras. Não é necessário ser um expert em ferramentas e tecnologias. Isto é algo muito bom, algo muito positivo. Para começar, na área de UX Design, não é necessário ser um expert a trabalhar com uma das ferramentas que falámos há pouco. Até porque estas ferramentas mudam muito. Mesmo dentro de empresa para empresa, utilizam ferramentas diferentes. A verdade é que aprendendo os princípios, os processos, sabendo fazer uma boa pesquisa, é o suficiente para entrar na área e começar a aprender a partir daí. Basicamente é uma área em que os princípios e os processos são mais importantes que o software. E isto nem sempre acontece na vossa área em engenharia, em que, por exemplo, o domínio da ferramenta tecnológica e do código ou da ferramenta onde estão a trabalhar tem que ser muito grande, praticamente logo para começar. Outra muito boa, o trabalho remoto. Para trabalhar em UX Design não é necessário deslocar-se aos escritórios das empresas. Pode-se trabalhar em qualquer lado com uma ligação à internet. E isto é espetacular, já me permitiu trabalhar em diversos países onde eu nunca estive, algo que não seria possível em algumas funções em que o trabalho remoto não seja tão fácil. Nesta área é possível fazer tudo remotamente. Vocês podem trabalhar daí comigo aqui e estarmos os dois a trabalhar, como acontece, aliás, atualmente nas equipas com quem trabalho, da Rússia, do Brasil, portanto, podem fazê-lo à vontade. Ordenado competitivo. A tendência é que o salário dos UX designers continue a ser bastante superior às médias nos respectivos países, pela alta procura, como falávamos há pouco, e necessidades deste tipo de profissionais. Não tive base para poder fazer um comparativo de como é que funciona em Angola, mas atendendo à média daquilo que acontece praticamente em todos os países, creio que até mesmo em todos os países, e comparado com o salário mínimo ou com o salário médio, o salário do UX designer em início de carreira tende a ser sempre superior, muitas vezes a começar ali praticamente no dobro do ordenado mínimo, comparado ao ordenado mínimo. Creio que são 7 excelentes motivos para seguir a carreira de UX ou UI designer. A parte dos motivos, a parte das ferramentas que já conhecemos e daquilo que é a profissão, é preciso também conhecimento. E quando falamos em conhecimento, vamos muito aos básicos, o chamado back to basics, pegar naquilo que é realmente o essencial e trabalhar com base no essencial. É muito mais fácil não cometer 10 erros num design do que saber tudo sobre o design. Portanto, eu compilo e passo-vos as 10 heurísticas e passo-vos já a explicar também o que é uma heurística, focados para não designers, onde eu vos indico 10 erros que normalmente costumam ser cometidos e que, se não os cometerem, é provável que fiquem com um trabalho bastante funcional
e muito com um aspecto até profissional. Falando aqui das heurísticas, uma avaliação heurística é uma inspeção usada para entender os problemas de usabilidade numa user interface de um sistema. Jacob Nielsen é um dos pioneiros no campo da interação humano-computador e os primeiros a fazer testes de usabilidade. Ele estabeleceu 10 diretrizes gerais para o design de interfaces. O mais importante ainda é que, se seguirem simplesmente estes princípios nos vossos trabalhos, sejam websites, aplicações ou simplesmente uma apresentação como esta, vão ficar com um resultado totalmente funcional, apelativo e user-friendly. Normalmente uma tela em branco ou um trabalho com uma frase e um botão está muito bem. O que acontece depois é que, partindo desse trabalho, tudo o que é colocado à volta e que não segue estas guidelines é que acaba por prejudicar tanto o objetivo como o interface visual desse trabalho, porque a maior parte dos clientes ou dos projetos onde trabalharem não quererá pagar 100.000 kwanzas por uma frase e um botão. Apesar dessa frase, essa imagem, por exemplo, e um botão, garantir muitos mais resultados que todos os produtos e todos os serviços que normalmente os clientes querem colocar. A guideline número 1 fala-nos na visibilidade do estado do sistema. Isto é algo que já vos mostrei hoje aqui, provavelmente subconscientemente vocês já perceberam. Esta guideline diz-nos que o design deve manter os utilizadores informados sobre o que está a acontecer através de um feedback apropriado dentro de um período de tempo razoável. Quando os users conhecem o estado de um sistema em tempo real, eles compreendem o resultado das suas interações anteriores e percebem o que vai acontecer de seguida. As interações previsíveis criam confiança no produto e na marca. Por exemplo, a indicação "você está aqui" nos mapas dos shoppings mostram às pessoas onde elas estão para as ajudar a entender para onde ir de seguida. Como é que nós podemos atingir este resultado? Comunicar claramente aos utilizadores qual é o estado do sistema. Nenhuma ação com consequências para os utilizadores deve ser realizada ou confirmada sem os informar. Apresentar feedback ao utilizador o mais rápido possível, idealmente no imediato, e construir confiança através de uma comunicação aberta e contínua. Vocês diriam que, perante a vossa experiência na utilização deste produto digital que é uma apresentação, que o facto de a todo momento saberem em que ponto estamos da apresentação, que estamos no slide 19 de 30, foi algo que perceberam instantaneamente, instintivamente, o facto da barra de utilização aqui do lado direito ir baixando, estando a baixar desde o início da apresentação, que liberta alguma tensão da incerteza de, por exemplo, não saberem se eu trazia aqui 200 slides para apresentar. Se estivéssemos pessoalmente, talvez pudéssemos discutir um pouco isto, talvez podemos falar um pouco no final, mas a verdade é que esta guideline que está aqui a ser aplicada liberta a tensão de não saber onde é que nós estamos. Permite-nos saber que, por exemplo, no telemóvel, atualmente temos 13% de bateria, algo que não acontecia antes. Tínhamos 4 blocos de bateria e tínhamos mais ou menos aquela bateria. Foi uma guideline que naturalmente foi evoluindo e que chega ao ponto de, em todo momento, nos dizer qual é o estado do sistema e que nos deixa naturalmente muito mais tranquilos e cria confiança. A guideline número 2 chama-se Correspondência entre o sistema e o mundo real e diz-nos que o design deve falar a linguagem dos utilizadores. Para isso, usamos palavras, frases e conceitos familiares, em vez de jargão técnico, seguindo as convenções do mundo real e fazendo com que as informações apareçam numa ordem natural e lógica. A maneira como projetamos o sistema depende muito dos utilizadores. Termos, conceitos, ícones, imagens que parecem perfeitamente claros para nós e para os nossos colegas podem ser desconhecidos ou confusos para os utilizadores. Quando os controlos de um design seguem as convenções do mundo real e correspondem aos resultados desejados,
É algo que chamamos de mapeamento natural. É mais fácil para os utilizadores aprenderem e se lembrarem como a interface funciona. Isto é fundamental para construir uma experiência intuitiva. Exemplo, temos aqui do fogão, quando os controles do fogão correspondem ao layout dos elementos, os utilizadores podem entender rapidamente quais os elementos do aquecimento que são controlados por quais botões. Não precisam de ir ao manual de instruções para ver que o do lado esquerdo, em baixo, terá que corresponder ao bico que está ali ou ali à parte do lado esquerdo em baixo. As dicas para se conseguir este tipo de resultado num trabalho real são garantir que os utilizadores possam entender o significado sem precisar de procurar a definição de uma palavra, nunca assumindo que a nossa compreensão de palavras ou conceitos corresponderá à dos utilizadores. A pesquisa dos utilizadores ajuda a descobrir a terminologia familiar do nosso público-alvo, bem como os seus modelos mentais em torno de conceitos importantes. Para isto é que serve o UX Research, a pesquisa do utilizador. É para nós sabermos como é que ele vê o mundo, como é que ele entende algumas coisas. As cores que nós utilizamos aqui para chamar a atenção poderão ser cores ofensivas noutros países. Aquilo que nós, e que provavelmente vocês falam com os colegas o dia todo, poderá ser muito esquisito quando vão fazer uma apresentação. E aqui é um alerta que eu deixo, que é muito comum na nossa área, que é quando forem fazer a apresentação de projetos, a não ser que seja num ambiente de científico, absolutamente científico, em que só estejam professores e outros profissionais, devem utilizar sempre termos em português, evitar os estrangeirismos. Se os tivermos que utilizar, explicar o porquê é que os estamos a utilizar, porque de facto há palavras que praticamente já nem se utilizam em português, são palavras que se utilizam quase apenas em inglês, na sua forma original, mas evitar muito os termos técnicos, porque a maior parte das pessoas não vai perceber, grande parte dos termos técnicos que nós utilizamos com os nossos colegas o dia todo. E não acaba por não ser uma apresentação muito bem conseguida. 3. Controlo e liberdade do utilizador. Os utilizadores também se enganam, vá-se lá imaginar. E por vezes precisam de uma saída de emergência claramente marcada para deixar a ação indesejada sem ter que passar por um processo prolongado. Quando é fácil para as pessoas desistir de um processo ou desfazer uma ação, promove-lhes uma sensação de liberdade e de confiança. As saídas permitem que os utilizadores permaneçam no controle do sistema e evitem ficar presos e frustrados. Por isso é que o log-off de uma aplicação, apesar de o desenvolvedor não querer que seja fácil fazer o log-off, porque parece que está a promover que as pessoas saiam, a verdade é que ele está sempre muito acessível. E quando não está acessível, é uma frustração enorme dar 2 ou 3 ou 4 cliques para descobrir um log-off de uma aplicação. Por mais que nós queremos manter o utilizador no nosso produto digital, jamais deve fazer isso, é um erro enorme. Os espaços digitais precisam de saídas de emergências rápidas, assim como os espaços físicos as têm. Como é que fazemos isto? Suportar os atalhos desfazer e refazer, o conhecido redo, undo, mostrar uma maneira clara de sair da interação atual, como um botão cancelar, e assegurar de que as saídas ou a saída se encontra claramente identificada e detectável em todos os momentos do processo. 4. Consistência e padrões. Os utilizadores não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Devem seguir-se as convenções da plataforma e do setor. Muita atenção, a lei de Jacob afirma que as pessoas passam a maior parte do tempo a usar produtos digitais diferentes dos nossos. A maior parte dos utilizadores tem experiências, a maior parte do tempo, com outros produtos. E esses produtos definem as suas expectativas para com os nossos. Deixar de manter a consistência aumenta certamente a carga cognitiva dos utilizadores e força-os a aprender algo novo. Isso não é bom. Quando o cliente chega e diz, eu quero fazer uma coisa diferente, esse diferente geralmente fujam, porque esse diferente não é bom. O que o cliente não se lembra muitas vezes
e o desenvolvedor é que o utilizador passa 99% do seu tempo ou mais em sites que não são o nosso. Portanto, o que ele quer é que o nosso site ou o produto digital se adapte àquilo que ele já conhece. E ele não quer vir aprender no nosso website como é que as coisas funcionam. Ainda recentemente vi a apresentação de um website no LinkedIn, um utilizador muito conhecido na plataforma, o que é que acham do meu website? Lá cliquei no website e uma das coisas estranhíssimas que reparei é que naqueles botões iniciais do banner, onde tem sempre um botão, um call to action, dizer faça isto, quando se clicava, abria um submenu. Não na barra em cima, no botão, abriria um submenu, algo muito estranho. Isto, quem desenhou ou o cliente quando pensa, pode pensar que está a fazer uma grande coisa, mas não está, é diferente, é esquisito. E o diferente não é bom. Poderíamos aqui discutir, e alguém poderia dizer, mas a Apple quando inventou o touchscreen também era diferente, e foi bom. Bem, isso é verdade. Temos ali uma mudança de paradigma muito grande. Mas quando a Apple desenvolveu tecnicamente o touchscreen, este já existia nos filmes há muito tempo. Era só uma questão técnica. As pessoas já o queriam. A Apple sabia disso. Além de mais, tudo o que uma marca que invista bilhões em publicidade e a ensinar o utilizador a fazer, tem muito mais probabilidade de ter sucesso, embora seja diferente. O mesmo não acontece com os nossos clientes, ou com possíveis clientes, porque esses vão fazer um website em que o utilizador tem que ir sem qualquer tipo de educação e sem qualquer tipo de publicidade massiva. É essencial que este website seja consistente com duas coisas. A consistência interna, ele que seja consistente dentro do próprio sistema, e a consistência externa, ou seja, que ele seja consistente com aquilo que é expectável que aquela área mostre, faça ou aconteça a determinado momento. E se repararem, cada vez mais na web, os websites, as redes sociais estão cada vez mais semelhantes umas às outras, todos os websites onde vamos estão cada vez mais parecidos, e não é por acaso, é porque a guideline de consistência e padrões faz muito sentido e, de facto, é essencial. Prevenção de erros. Boas mensagens de erros são importantes, mas melhores designs evitam cuidadosamente a ocorrência de problemas, eliminando as condições propensas a erros e apresentando aos utilizadores uma opção de confirmação antes de se comprometerem com determinada ação. Existem dois tipos de erros, deslizes e erros. Deslizes são aqueles erros inconscientes causados pela desatenção. Já erros são erros conscientes baseados numa incompatibilidade entre o modelo mental do utilizador e o design. O que é que isto quer dizer? O utilizador não percebeu ou não está a falar a mesma língua visual de que quem desenhou. Não percebeu que era aquela função que não fazia aquilo que ele queria. Um exemplo são os rails de proteção das estradas nas montanhas, que evitam que os motoristas caiam de penhascos. Ainda poderemos dizer que o aviso que estava um pouco atrás não funcionou. As dicas é evitar erros do utilizador, erros de percepção em primeiro lugar, e depois as pequenas frustrações. Como é que nós fazemos isto? Fornecendo restrições e padrões e evitando cargas de memória muito grandes nos utilizadores. Estas são propensas a causar mais erros. A guideline número 6 fala-nos em reconhecer em vez de lembrar. Ou seja, mais uma vez voltamos aqui à carga de memória do utilizador. É mais fácil para a maioria das pessoas recordar ou reconhecer as capitais dos países em vez de ter que se lembrar delas. Devem concordar comigo que se eu vos perguntar assim, Lisboa é a capital de Portugal? É mais fácil do que perguntar qual é a capital de Portugal. E por isso é que é muito mais fácil as pessoas reconhecerem informações na interface em vez de terem que se lembrar. Não vale a pena criar um manual muito grande de informações que toda a gente tenha que memorizar, quando podemos oferecer ajuda no contexto em que está a acontecer alguma coisa. E esta seria uma forma de evitar, por exemplo, o erro das pessoas terem que se lembrar
de informações de uma interface para a outra. Oi, Venda desligou o microfone. Desligou o microfone. Flexibilidade e eficiência de uso. Desligar o microfone, foi só desligar. Sim, eu agora. As rotas usuais, podemos ver aqui como exemplo, as rotas usuais estão listadas nos mapas, mas os moradores locais com mais conhecimento da Estás a ver o zona que estás a falar? podem e normalmente vão por atalhos. Dicas: fornecer aceleradores como atalhos de teclado e gestos no caso de touch e adaptando o conteúdo e as funcionalidades para utilizadores individuais, permitir a personalização para que os users possam fazer seleções sobre como desejam que o nosso produto vá funcionar. 8. Design estético e minimalista. As interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação num interface compete com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade relativa. Esta heurística não significa que precisamos de fazer um design sem nada na tela, uma folha em branco. Trata-se apenas de garantir que mantemos o conteúdo e o design visual focados no essencial. Temos que nos certificar que os elementos visuais da interface suportam os objetivos do utilizador e não os objetivos do cliente. Porque os objetivos do cliente é sempre pôr o máximo de informação possível, que lá caiba. E no caso de inscrições de formulários, é pedir o máximo de informações possíveis. Muitas delas depois nem as acaba por utilizar. Mas nós temos que ser a voz do utilizador. Nós temos que dizer, olha, mas do ponto de vista do utilizador isso não serve para nada. E mais uma vez voltamos à velha questão, que é, e o cliente vai querer pagar e vai querer investir e compreender que nós estamos a fazer algo para o utilizador e não para o cliente? Normalmente não é fácil, é de facto uma circunstância que exige bastante diálogo entre o designer e o cliente, fazê-lo entender que nós estamos a desenhar para o utilizador e não para o cliente. Muitas vezes o cliente diz, tem gostos pessoais, gosta mais do vermelho ou do cor de laranja, mas de facto isso não é relevante para quando fazemos um produto digital. Os gostos pessoais de ninguém na equipa, muito menos do cliente, são relevantes para aquilo que é o desenvolvimento do sistema digital, que esse sim se deve ser feito com base em princípios e guidelines, como estas que estamos a falar, existem outras, e com base naquilo que é importante para o utilizador. Basicamente, a dica é manter o conteúdo e o design da visual da interface do utilizador focados no essencial, não deixar que elementos desnecessários distraiam os utilizadores das informações que estes realmente precisam e priorizar o conteúdo e recursos para suportar os objetivos principais do utilizador. 9. Reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros. As mensagens de erros devem ser expressas em linguagem simples, sem erros de código, como se fazia antigamente, e indicar com precisão qual o problema e sugerir a solução, de uma forma construtiva. Estas mensagens de erro devem ser apresentadas com alguns interfaces visuais que ajudem os utilizadores a reconhecê-las. Um exemplo são os sinais de direção errada na estrada, que lembram aos condutores que estes estão a deslocar-se na direção errada e pedem para que pare. Usar mensagens de erros tradicionais em texto, com texto em negrito, maiúsculas e vermelho, por exemplo, informar os utilizadores do que deu errado numa linguagem que eles percebam, evitar linguagem técnica e oferecer aos utilizadores uma solução como um atalho que possa resolver o erro imediatamente é a sugestão que eu vos dou. Por exemplo, a página 404 de um website. Era uma página que antigamente apenas dizia erro 404 e que hoje é comum, e que eu vos recomendo, existir a página pode dizer erro 404, porque acaba por ser um clássico, no entanto deve informar o cliente do que é que deu errado e logo por baixo nós temos 2 atalhos ou 3 que diz, se quer fazer isto, clique aqui. Quer pesquisar outros conteúdos? Pesquise aqui. Quer sair, fazer alguma coisa totalmente diferente? Clique aqui. Então o que é que nós fazemos? Estamos a cumprir esta guideline, ajudar o utilizador a reconhecer que houve um erro e a recuperar muito rapidamente do mesmo. Para finalizar, ajuda e documentação.
é algo que nós muitas vezes tendemos em deixar realmente para o último e de preferência até nos esqueceríamos, é de facto que é melhor quando um sistema não precisa de nenhuma explicação. No entanto, normalmente é necessário fornecer documentação para ajudar os utilizadores a entender como concluir as suas tarefas. O conceito de ajuda e documentação deve ser fácil de pesquisar, deve ser focado na tarefa, ou seja, não ter texto teórico, ser baseado na tarefa, como podemos ver quando pesquisamos nas redes sociais, por exemplo, e deve ser conciso e ter listado as etapas concretas que precisam de ser realizadas. Exemplo, os quiosques de informação nos aeroportos, que são facilmente reconhecíveis e resolvem os problemas dos clientes de forma contextualizada e imediata, pelo menos desejamos que assim seja, nem sempre o é. As dicas são manter a documentação de ajuda fácil de pesquisar, sempre que possível apresentar documentação contextualizada no momento em que o utilizador a solicitar e listar as etapas concretas a serem realizadas. Muito importante e muito básico, manter a informação de ajuda contextualizada. Eu tenho precisado de documentação em diversos sites e muitas vezes uma vem em PDF, ou outra está na página, ou outra tem um design totalmente distinto. Isto é muito frustrante para quem está à procura de documentação. É importante que seja consistente. Aqui, neste resumo, podemos identificar alguns problemas de usabilidade, muito rapidamente. A falta de consistência na cor e no tipo de letra do título, com a restante apresentação. Portanto, falta de consistência interna é algo que os clientes pedem muito quando querem chamar a atenção para um conteúdo que se muda a cor. Já me pediram para pôr uma letra de cada cor para chamar mais a atenção. Isso não funciona. Quando o designer pensou no tipo de tipografia para títulos, já pensou em tudo isso. Portanto, não há necessidade de o mudar só porque queremos chamar a atenção. Se queremos chamar a atenção, o título já foi mesmo desenhado e pensado para isso. Por isso é que foi escolhida aquela tipografia. Aqui também vemos um design pouco minimalista, tem muitos princípios numa única interface. Poderíamos certamente encontrar uma forma mais interessante de apresentar estes 10 conteúdos, como eu creio que encontrei. E não temos a visibilidade do estado do sistema. Eu podia estar a falar destas heurísticas uma hora, que quem me estivesse a ouvir do lado de lá não sabia se eu tinha mais 300 slides para a frente ou não, ou se era o último. E isto pode ser um pouco frustrante. Aqui para concluir, o que aprendemos hoje? Os designers de UX são responsáveis por toda a experiência do utilizador e por entender as necessidades do mesmo. E estes profissionais ajudam a encontrar soluções para melhorar essa experiência e idealizam experiências que ainda não aconteceram, que é uma das partes muito específicas desta profissão. Não se focam apenas em como as coisas são, mas como poderiam ser. Já os designers de interfaces aprimoram a aparência e o comportamento dos utilizadores, representando as ideias dos designers de UX, ao mesmo tempo em que facilitam o uso e a acessibilidade da interface, ajudando os utilizadores a entender como usar a interface e orientando-os por meio desta. Ambos são essenciais no processo de design de qualquer sistema informático ou multimédia. Este trabalho pode ser feito por profissionais especializados numa grande empresa ou pelo mesmo profissional na maioria das organizações e pequenas e médias empresas. De notar que, e para concluir, que embora estas duas disciplinas sejam bastante distintas, o UX e o UI são complementares e indispensáveis para a criação de uma boa experiência de utilização. Vejamos o exemplo do designer de UI, que determina o tamanho e a cor do botão, como já falámos. O designer do UX vai definir a sua utilidade, o que é que ele serve, o que é que o utilizador ganha com aquele botão, e o designer de interação, caso seja específico, dentro da equipa do X, vai definir a melhor forma de conseguir essa funcionalidade. Qual é a sensação quando clicamos no botão? Se abre noutra página, se abre na mesma, se pomos uma sombra, se não. Então, é por isso que grande parte dos empregadores que contratam um UX designer procura, e já devem ter visto, designer do X/UI, porque ele pretende recrutar um especialista que seja capaz de projetar
e desenhar a experiência do utilizador como um todo. Ao demonstrar simultaneamente estas duas habilidades, os profissionais de UX e UI são capazes de criar interfaces sozinhos que atendam aos critérios de design esperados no dia de hoje e assim ter uma profissão uma profissão dentro da área da tecnologia muito procurada. Gostaria de reservar estes minutos finais para conversarmos um bocadinho e lançar também o desafio de colocarem a primeira pergunta ou observação sobre os temas que abordámos ao longo da apresentação. Passo então agora a bola aí para o vosso lado e quero ouvir algo também. Ok, muito obrigado, André. Colegas, vamos de forma organizada partilhar as questões. Eu penso que podemos ligar o microfone e rapidamente dirigir uma pergunta ao André. Claro, o delegado pode ajudar a coordenar as questões e vamos solicitar a partir do chat, se alguém quiser intervir, mas a princípio de forma organizada. Então, fique à vontade. É um 62. 62. Se quer lembrar, série, manda, né? Colegas, por favor, vamos procurar de forma a estar num local silencioso, porque estamos em casa por causa da pandemia. Colega Manuel André, por favor. Colega Manuel André. Essa aqui que está aí, esse está sério. Colega, penso que assim vamos criar constrangimento. Colegas. Respondendo aqui ao colega Manuel André. Manuel André pergunta se é possível fornecer um material. O que eu vou sugerir é sim, eu vou André, fornecer permite grande só um parte. pouco, vou só alinhar aqui o chat para remover quem está com o microfone ligado. Um instante, por favor. Temos também o colega Pedro Oliveira com a Manuel. Isso, podem pôr a mão no ar e nós vamos assim passando. Penso que seja melhor. Eu vou ficar aqui a alinhar a questão da turma. Sim, por favor, Viegas, aponta toda a gente que... Certo. Primeira pergunta ao colega Pedro de Oliveira. Por favor, colega. Vamos desligar o chat, vamos desligar o microfone. Liga apenas quem recebeu autorização. Porque assim vamos criar uma confusão na turma. Colega Manuel de Oliveira. Posso fazer a questão assim por áudio ou por escrito no chat? Penso que o colega pode explicar diretamente. Tá bom, muito obrigado. Bom, a minha questão, creio que é muito simples. Ao nosso anfitrião André, né? Para já agradecer a disponibilidade. Bom, a minha questão é a seguinte. Então, será que nós podemos dizer que o UCI, né, é uma ferramenta de inovação e evolução tecnológica? Podemos considerar isso? Ou não podemos? Obrigado. Obrigado pela questão, Pedro. Eu ouvi com algum ruído. Alguém me consegue colocar, ou o Pedro consegue-me colocar rapidamente no chat o cerne da questão? Ou se alguém conseguir repetir, ouvi muito longe. É uma boa pergunta, realmente nunca tinha pensado nesse aspecto tão diretamente. Eu diria que o UX, apesar
de ter uma longa história, como nós vimos, e de vir de há mais de 4.000 anos, é sem dúvida uma das principais ferramentas de inovação e evolução tecnológica. Isto porque, por exemplo, agora quando entrarmos na inteligência artificial, na pesquisa de voz, como já existe, e no design sem interfaces, quando estivermos a fazer algo aqui no ar ou em cima da nossa secretária, sem qualquer tipo de hardware, o UX vai ser essencial para a implementação desses sistemas. Portanto, sem um bom trabalho de UX, muito dificilmente haveria inovação tecnológica. Por exemplo, o iPhone e a forma como nós utilizamos através do touch não seria, provavelmente hoje em dia ainda nem sequer estaria em vigor. Portanto, sim, respondendo à questão, é uma importantíssima ferramenta de inovação tecnológica, apesar de ter sido assim há mais de 4.000 anos e ser hoje tão importante para a inovação tecnológica como pensariam há 4.000 anos que estavam também a inovar bastante tecnologicamente, o que acaba por ser bastante curioso. E obrigado pela pergunta, Pedro. Enquanto o Viegas nos vai indicar outra pessoa para fazer uma pergunta, tenho aqui o meu contacto do LinkedIn e o meu e-mail. Quem precisar de um material, eu posso cedê-lo, não nesta vertente da apresentação, mais focada para a apresentação, mas o essencial do conteúdo para esta matéria. Podem-me adicionar no LinkedIn ou então enviar um e-mail e eu respondo-vos com este material já trabalhado para um estudo, digamos assim, ou para guardar. Okay. Certo. Tá, nós temos aqui uma questão do colega Tana Afonso. Por favor. Sim, muito obrigado, docente. Muito obrigado também pela oportunidade ao docente André. Eu gostaria de saber se, para nós trabalharmos com design, é necessário, ou esses programas, ou essas ferramentas que o professor apresentou aqui, são ferramentas que têm que se trabalhar com o código ou programáveis. É mais basicamente essa questão que eu gostaria de saber. Obrigado. Muito bom, Tana. Excelente questão. Foste mesmo uma área que eu gosto bastante de frisar e que acho que é bastante importante de vos apresentar. Todas aquelas ferramentas são utilizáveis sem uma linha de código, elas não trabalham com código, apesar de terem funções que podem ter ali algumas automações, isso até o Excel acaba por ter, mas não é necessário saber código, não é necessário também ser um grande artista de design, porque elas fornecem-nos os templates que nós precisamos para trabalhar, são ferramentas que acabam por facilitar bastante nesse sentido. O que nós precisamos é de conhecer alguns princípios e de estar dispostos a procurar e a ouvir o utilizador e a dizer a alguém, a fazer um wireframe, ou seja, um rascunho, e dizer a alguém, este utilizador quer isto assim. E a partir daí pode-se dizer que és um UX designer sem trabalhares na parte do código, porque como nós vimos isso só vem na implementação. Na terceira fase do UX design é que vem alguém que desenha e que é realmente designer, como nós costumamos chamar, ou como se falarmos com alguém de fora, quando falarmos em designer vai pensar na pessoa que está a fazer um desenho com o rato de algo, mas só aí na terceira fase da implementação é que entra alguém que pega no rato para desenhar e alguém que codifica. A fase 1, 2 e 4 não tem qualquer linha de código. E todas aquelas ferramentas, o Adobe XD tem 7 dias gratuitos de experiência, portanto eu recomendava baixar o Adobe XD e a ver os templates que já estão feitos e partir dali, porque dá para fazer coisas espetaculares do ponto de vista visual para um trabalho com uma curva de aprendizagem bastante rápida. Obrigado pela questão, espero ter conseguido esclarecer. Okay, muito obrigado, André.